Senhor Jesus Cristo, aqui é a missionária Rita Cardoso. Deus tem uma palavra para todas as mulheres agora. Vocês vão compartilhar esse vídeo para suas noras, suas filhas, para todas as mulheres agora. Para não ficar nas minhas palavras, Deus mandou gravar desde ontem, essa semana. O Senhor mandou gravar esse vídeo para que Deus vai operar na vida de todas vocês agora. Gênesis, abra comigo, Gênesis, para todas, serva de Deus. Se vocês não são serva de Deus ainda, para que todas que estão ouvindo esse vídeo, Gênesis 3, vou começar lendo essa palavra, mas eu vou ler a outra também. Gênesis 3, a partir do 15. A partir do 16, versículo 16. Gênesis 3, 16. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da sua gravidez. Nós sabemos, né? Que a mulher tem dor, em dor darás a filha. Nós sabemos que todas nós, né, sentimos dor quando vamos ter nossos filhos. O teu desejo será para o teu marido. Deus falou isso quando ele criou Adão e Eva. Para todas as pessoas. Essa palavra, porque eles pecaram. Então, Deus, ele falou para a mulher assim. Para qual mulher? Todas. Todas as mulheres. Porque até hoje nós sentimos dores. Nós não sentimos dores quando nós vamos ter nossos filhos. Quando tem filho normal, nós sentimos dores? Sentimos. Então, não está se cumprindo? Está se cumprindo. Mesmo Jesus vindo, morrendo na cruz, todas nós sentimos, né? Então, o teu desejo será para o teu marido. Então, Deus já falou isso. Então, o desejo da mulher que tem marido, aquelas que são casadas, aquelas que têm companheiro, é para o seu marido. O teu desejo é para ele. Aqui. E ele te dominará. É uma ordem de Deus. Deus é soberano, é poderoso. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele é terrível. Ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com Deus, não. Ele tem poder de dar vida e tirar vida. Ele tem poder de matar e jogar a alma no inferno. Então, nós não vamos brincar de ser cristão, de ser crente. Então, ele mandou gravar para todas as mulheres. Então, aquelas que querem verdadeiramente estar com um companheiro, que quer ter um marido, um esposo, que orou, que é serva de Deus, orou e tem um esposo. Aquelas que não são serva de Deus ainda, porque eu creio que depois desse vídeo vocês vão se converter. E todos os vídeos, quando vocês assistirem, o Espírito Santo fala ao teu coração. Então, o seu desejo, mulher, é para o teu marido. É para o teu companheiro. Então, eu vou ficar nessa palavra não. Já vou agora para Efésios 5. Depois anote aí. Gênesis 3, 16. E agora Efésios 5, 22. As mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, Deus quer obediência. O que significa submissa? Ela vai respeitá-lo, ela vai honrar. Se ela quer ter um relacionamento, se ela tem um companheiro e não é casada, eu estou falando para quem não são, aquelas que não são cristãs. As que são cristãs, ela vai casar, elas não são casadas, que não são, né? Elas são casadas. Eu estou falando aquelas também, para todas. E aquelas que têm um companheiro. Então, o Senhor quer que honre. Então, você vai honrá-lo. Você vai respeitá-lo. Você vai, porque isso é bíblico, é a palavra de Deus. Deus usou o Espírito Santo de Deus, usou Paulo para escrever Efésio. Aquela é Efésio. Então, se aplica a todas as mulheres. Hoje eu sou mulher. E eu sei, todas as mulheres servas de Deus, cristãs, que sabem, conhecem a palavra, que ele quer que a esposa seja submissa. Quer submissão? Você vai ser submissa ao seu esposo. Se você não é cristã, você
Porque a palavra do Senhor fala para que você tenha um lar abençoado, para que seu lar não seja destruído, para que você não seja destruída. Porque se você não é submissa, então você não respeita, então você não honra. E se você não respeita, não honra, então você tá pecando. Aí o diabo entra. Se você não respeita nem honra, o diabo entra no seu lar, na sua casa com o quê? Com adultério. E aí agora? Ele, com engano, com lascívia. E o Senhor fala, seja submissa. Você vai ser submissa ao seu esposo se você quer um lar. O que é que está acontecendo no Brasil? Porque não está obedecendo a palavra de Deus. Porque obediência, que seja, eu estou falando para a mulher, também tem a parte do homem aqui, pois o marido é o cabeça da mulher. Não é, o Senhor não falou, o Espírito Santo de Deus, Deus que criou tudo, que é poderoso, que é maravilhoso, que é dono de tudo, da alma. Ele que criou o céu e criou o inferno para o Satanás e todos aqueles que não obedecem à palavra. Todos aqueles que não adoram a Deus, que não aceitou Jesus, vão ser lançados lá. Então, ele criou, ele falou aqui, ó, para o marido é o cabeça, que Efésios 5, 22 e 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ele não falou que era a mulher que era o cabeça do marido. O marido, se você é cristã, seu esposo é o cabeça. Ah, ele não é cristão. Você ora e se ele está falando com você, se é conivente com essa palavra, mas você tem a palavra. Se o que ele está falando para dentro de casa, se ele está dando ordem à sua casa e que é de acordo com a palavra de Deus, você vai obedecer. Mas se ele não é cristão, claro que você vai obedecer o que Deus mandou e Deus vai dar a vitória. Você não vai estar desobedecendo porque você está obedecendo quem te mandou, que é a palavra, que é o Senhor. E Deus vai te dar sabedoria como agir no seu lar, na sua casa. Mas ele é o cabeça. Você não vai envergonhá-lo na frente das pessoas. Você não vai desonrá-lo. Você não vai humilhá-lo. Você não vai xingá-lo na frente das pessoas. Nem na frente, nem por detrás. Porque se você fizer isso, sendo submissa a ele, ele fala, vamos fazer tal coisa, vamos orar. Os dois, se for cristão, vamos orar. E Deus vai estar nos direcionando. Você com a sabedoria do Provérbio 31. Depois eu vou estar lendo o Provérbio 31. Você vai pedir sabedoria. Peça sabedoria e peça amor. Se você não está convivendo com pessoas e você não ama mais, você vai pedir. Você sendo casada, você vai pedir a Deus para que renove a aliança, renove o amor, a união entre vocês. E se você não é casado e convive com essa pessoa, e você sabe que essa pessoa é de Deus para sua vida, você vai amar, você vai ser submissa, você vai respeitar. Se você quer ter um lar abençoado, você vai aceitar Jesus para a igreja, orar, clamar, e Jesus vai transformar o seu esposo, e você vai estar honrando ele, respeitando ele. Porque a maioria das coisas que acontecem no mundo é porque as mulheres, elas procuram relacionamento, elas procuram um companheiro, mas elas não querem. Já que elas procuram aquele relacionamento, elas têm que honrá-lo, ela tem que respeitá-lo, ela tem que ser submissa a ele. Quando fala submissão, você sabe o seu limite, né? Que a mulher tem que ser amada pelo homem aqui, ele é o cabeça. Então você tem que entender que se ele fala com você, alguma coisa, você vai em concordância, em diálogos, concordância, amor, união, carinho. Você não vai desacatá-lo, você não vai desrespeitá-lo. Então você vai estar ali. Você sabe que debaixo de Deus, a palavra do Senhor, ela é poderosa
E não muda, Deus é imutável. Deus é poderoso para abençoar o seu lar, para que você não venha, então você tem que respeitá-lo em todos os sentidos. Essa palavra aqui, ele é o cabeça da sua casa. Ele é o cabeça. Então, se você não quer ser submissa, você fica só. Você não precisa estar com, né? Ou você entra aqui, obedece a palavra de Deus, porque eu estou falando, essa palavra é para todas as mulheres, não é só as mulheres cristãs, não. As mulheres cristãs, não. É para todas as mulheres. Sabe por que para todas? Porque ele é criador de tudo, do universo, de todas as coisas. Ele é o verbo Jesus. E Jesus falou que ele é o cabeça, o marido é cabeça, como Cristo é da igreja aqui. O Espírito Santo de Deus, o que está falando, colocando no meu lábio? Eu não sabia o que falar, não. O Espírito Santo que faz o esboço. Eu poderia fazer esboços, mas o Espírito Santo que coloca nos meus lábios, que ele quer consertar essa situação. Ou ele vai dar um basta para Deus, porque ou você obedece, ou o espírito maligno entra e te destrói. Então, você sendo casada, você pede a Deus para ele restaurar o seu lar, a sua vida, a sua comunhão, o seu amor, te dar livramento dentro de casa, para que você seja submissa, respeitá-lo. E ele é o cabeça da igreja, da casa, como Cristo da igreja. Mas Deus também, mas o Senhor fala também para os maridos: marido, amai-vos vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ele fala para que os esposos amem as esposas e cuide delas. Ele fala isso, mas eu estou falando para as mulheres, que a maioria das mortes, feminicídio, é por causa da própria mulher. Porque quando ela sabe que algo está acontecendo de errado, ela tem que dar um basta. Porque ela tendo sabedoria, ela sabe que ela tem que vir para a palavra de Deus, ela tem que orar a Deus, ela tem que pedir ajuda a Deus primeiramente. Porque aquele que não teme a Deus, ele tem que temer aos homens. Deus nos dá sabedoria, que Deus te dê sabedoria. Que vocês querem um relacionamento, vocês querem um esposo, então vocês precisam respeitá-lo, honrá-lo. Porque a maioria dos casos que está acontecendo no Brasil e no mundo é falta de submissão. É falta de submissão. Porque se não querem ser submissa, honrar e respeitar, então para que se juntaram? Para que foi morar junto? Primeiro que é antibíblico. Aqui a palavra do Senhor fala aqui. É antibíblico. Vamos para aqui, ó. É antibíblico, né? Deus não aceita fornicação, morar junto sem casar aqui. Ele não aceita. Ele deixa cada dureza dos corações, mas também vai pagar o preço altíssimo. O salário do pecado é a morte. Deus tem misericórdia, tem misericórdia. Aqueles que são cristãos, que moram juntos sem casar, então tem que procurar logo casar. Porque o Senhor não aceita quem conhece a palavra. E quem não conhece a palavra está conhecendo hoje, através da... Deus usa louvor, usa as crianças e usa nosso profeta para falar. Muitas mulheres não ouvem. Muitas vezes, quando eu estou dando folheto, eu jogo os folhetos fora. Nós estamos aconselhando para que, já que ela quer se unir ali a um companheiro, ela precisa seguir a palavra de Deus. Porque não foi só no Antigo Testamento. Depois de Jesus Cristo, estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da graça, mas por que as mulheres sentem dores de parto? Eu já falei isso. Então, se a primeira parte do texto que eu li, de Gênesis 3:16, se cumpriu, então a segunda se cumpre. Que o desejo dela é para o esposo e ele a dominará. Então, quem falou isso foi a missionária? Foi eu quem falei? Não. Quem está falando isso é Deus para a sua vida. Porque Deus quer te dar livramento. Então, você vai dar um basta hoje. É tudo ou nada. Então, a palavra do Senhor não tem meio termo. Ou você, né, segue certo, né, obedecendo, porque, né, o desejo teu é para ele. Ele que domina, ele é o cabeça. E aqui fala, digo de 3...
Hebreus 13, veja aí. Pode acompanhar, voltar o vídeo e ir para as palavras, porque eu não prego segundo a palavra, que é a palavra de Deus, e ele falando para você, porque ele quer te dar o livramento de morte, de feminicídio, e você dá um basta. Se não está dando certo, saia, fuja enquanto é tempo, saia dessa situação. E Deus vai mostrar a pessoa certa para sua vida. Você tem Deus, porque maldito é o homem que confia no homem. A outra pregação aí, que do outro vídeo, eu estou pregando sobre isso, que é Jeremias 17. Veja lá, Jeremias 17. Maldito é o homem, bendito é o homem que confia no Senhor. Sua esperança está em Senhor, sua esperança está em Deus. Então ele vai te livrar, mulher. Tenha a sabedoria do provérbio 31. Eu vou pregar sobre isso. Peça sabedoria, peça livramento ao Senhor. Não fica sozinha, não. Pede ajuda. Aqui a palavra do Senhor fala. Se você quer viver, a palavra do Senhor fala aqui, ó. 4, Hebreus 13, 4. Digno de honra entre o homem seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos imorais e adúlteros Deus os julgará. Benigno, ó, digno de honra. Quem está falando isso? O Espírito Santo, Deus, porque Deus usou Paulo para escrever Hebreus 13, aqui todo, 4, digno de honra, de honra entre os homens, entre todos quem? Todas, a sociedade, o ser humano, as pessoas. Então, Jesus veio, morreu na cruz, mas a palavra do Senhor, ainda voltando para Gênesis 3, o desejo é para o esposo, ele domina, e aqui, ó, eu cabeça, digno de honra entre todos, toda a sociedade, sua família, as vizinhanças, a comunidade, o bairro, a cidade, todos, digno de honra, ser todos, aqui, entre todos, seja o matrimônio. Matrimônio é casamento, vocês sabem que é casamento, lá assinar, que é assinado na terra, é assinado no céu, que está ligado na terra, está ligado no céu, não é só ministerialmente, né? Tudo, né? Ligado na terra, no céu, é o casamento mesmo, para obedecer às escrituras, bem como o leito sem mácula. Leito sem mácula é aquele que é o matrimônio, ó, seja, que é digno de honra, que é o casamento, quando se casa no civil e no religioso, recebendo a bênção, né, na igreja, invocação de bênção, e no papel, aí é digno de honra, bem como o leito sem mácula. Leito sem mácula é quando é casado mesmo, porque se não estiver, pois os imorais e os adúlteros, Deus os julgará. Então você vai ser julgada pela essa palavra. Não vai ser por mim, não. Vai ser essa palavra aqui que você está escutando. Você vai ser julgada por essa palavra. Vocês vão ser julgados os imorais, os adúlteros. Então larga o adultério. Larga, o Senhor está falando, Deus mandou gravar. Eu digo, Senhor, o Senhor colocou nos meus lábios. Eu não ensaiei nada. É Deus que está falando para você. Aqui é para todas essa palavra aqui. Então, para você ser abençoado no seu lar, na sua casa com seu esposo. Você é casado, leito sem mácula. Amém, glória a Deus. Obedeça também todas essas palavras, para que seu lar não seja destruído, para que pombagira não entre, para que adultério não entre, as que são cristãs. As que não são cristãs, vocês vão, em nome de Jesus, obedecer e procurar casar, ou se não, deixar, para que vocês não sejam mortas, para que vocês não sejam destruídas, porque o Senhor está permitindo, sim, as mortes dessas mulheres, por causa da desobediência à palavra de Deus, a Deus. Nós cristãos, nós intercedemos muito pelas mulheres, mas aquelas que ouvem essa palavra e elas obedecem, elas vão deixar esses adultérios, essa imoralidade, e viver um leito sem mácula, porque a maioria das partes dos feminicídios é por causa dessa palavra, imorais, ó, o leito sem mácula, digno de honra entre os todos, seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula.
E pois aos imorais e adúltero Deus o julgará. E já está, o juízo de Deus já está sobre a terra. Ele próprio está deixando. O próprio inimigo, ele vai e essas mulheres são destruídas por isso. Então se conserte, peça perdão. Aquela mulher que foi pegada no alto de adultério já preguiçou. Deus ama. Mas Jesus falou o que a ela? Cadê os seus acusados? Mas vai, não peques mais. Vá e não peques mais. Jesus disse que era para ela voltar a pecar? Não. Jesus não, para que não seja apedrejada. Então Jesus não ama o pecado, ele te ama, mas ele não ama o seu pecado. E ele quer a sua alma, porque se você descer a sepultura, morrer, como muitas estão morrendo e vão para onde? Condenação eterna, inferno eterno. E Jesus vai te dar chance hoje de você, Deus te dar uma vida abençoada, um lar digno, sem mácula, um lar honrado, respeitado com amor, com paz. Deus, em nome de Jesus, eis aí, meu Pai, essas mulheres. Aquelas que estão, meu Pai, em adultério e prostituição, porque a maioria, Deus, o Senhor colocou nos meus lábios. Que aquela que obedece, meu Deus, aquelas que têm um temor, o Senhor dá o grande livramento. Mas aquelas que não temem, elas estão descendo à sepultura. Por isso que tem muitos, Senhor, muitas mulheres sendo mortas por causa da desobediência, porque essa palavra não muda. O Senhor deu uma ordem que tem que ser cumprida, Deus, para que Senhor não tenha imoralidade, nem adultério, nem prostituição, porque senão elas vão ser mortas. Que Deus, o Senhor tem tudo para elas, para que elas sejam, Senhor, bem-aventuradas, para que elas sejam, segundo o Provérbio 31, Deus fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, as tolas, ela destrói, ela se destrói, Deus, para que elas venham ser, meu Pai, virtuosas, Senhor, para que elas sejam, meu Pai, obedientes, para que elas venham honrar e respeitar os esposos, aquelas que são casadas, aquelas que não são, meu Pai, que elas venham, Senhor, dar um novo tempo, que o Senhor mude a situação, que o Senhor venha dar o livramento àquelas que ouvir a Tua palavra e obedecer, que o Senhor venha entrar nos lares, que o Senhor venha livrá-las da morte, porque o Senhor mandou, Senhor, desde ontem que eu estou orando, o Senhor sabe a minha testemunha, Senhor, que o Senhor está falando no meu coração para falar para elas, Senhor, porque o Senhor não quer, o Senhor está vendo, o Senhor está querendo, o Senhor quer dar livramento a elas, mas elas precisam honrar. Se ela tem um compromisso, elas têm que respeitar, elas têm que honrar, Senhor, porque aí, Deus, o Senhor vai derramar o Teu amor, a Tua união entre esse lar, entre esse homem, essa mulher, Deus. E se não for, o Senhor vai tirar. Se o Senhor, meu Pai, dá o grande livramento, Senhor, dá força a essas mulheres para que elas, meu Pai, saia dessas situações, meu Pai. E se o Senhor for restaurar, restaura os lares, que o Senhor vai restaurar, restaura. Aqueles que o Senhor vai tirar para dar o grande livramento a elas, dê, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Vocês tomam posse. Deus corrige os filhos que ama. Ele não quer que vocês desçam a sepultura. Porque se vocês descerem a sepultura, muito feminicídio. E Deus quer dar um basta nisso. Nós, cristãs, nós estamos orando umas pelas outras, temos que ser unidas. E se nós conhecemos as mais velhas, sim, as mais novas. Jesus nos ensinou. Sou mais velha, sou missionária, em nome pregadora da palavra. Então, eu estou pregando para todas vocês. E que as mulheres estejam ensinando as noras, as filhas, e repasse esse vídeo, porque Deus vai quebrar e dar o grande livramento a essas mulheres, seja elas quem for, se elas obedecer, porque elas vão ter um lar abençoado, um lar próspero, um lar feliz. Um lar feliz, elas vão ter longevidade. Longevidade é com uma qualidade de vida, prosperidade, paz, salvação. E que elas aceitem o Senhor Jesus. Para que Jesus seja a esperança, a confiança. Para que ela seja arraigada, alicerçada, como os rios, né, nas águas de um rio, para que elas venham dar frutos, para que o seu lar seja próspero, para que o seu lar seja abençoado, para que o seu lar seja feliz, para que seus filhos sejam libertos desse mundo, porque Jesus está vindo nos buscar e eu não vou deixar de pregar arrebatamento da igreja. Eu estou orando pelo arrebatamento, porque Jesus está voltando para nos buscar, mulheres. Vamos buscar o nosso Senhor com todo o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, nossa força, amá-lo, amar
E obedecer essa palavra que eu li, ler a palavra, e o Espírito Santo vai estar falando no seu coração, porque Ele te ama, Ele está te livrando. Você cresce e toma posse em nome de Jesus, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Ore por mim e pelo meu ministério, em nome de Jesus. Amém.